Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista e o assunto de hoje é física, física aplicada à medicina. Essa é uma especialidade que para os telespectadores talvez isso não seja tão costumeiro ouvir falar, mas nós trabalhamos numa equipe multiprofissional na área da saúde e temos também, além de fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, temos o apoio do físico médico. Para isso, estamos trazendo aqui hoje o físico Guilherme Vaz, que é formado pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista pela Associação Brasileira de Física Médica e que trabalha no Hospital Universitário, na Universidade Federal de Santa Maria e outros órgãos de saúde daqui da região centro do estado. Guilherme, é um prazer estar aqui contigo. E vamos aprender um pouco sobre o que é física, o que é física médica. Então eu tenho algumas questões aqui para te elaborar. Quais as aplicações das radiações atualmente? Boa noite, doutor Arnoldo. Gostaria primeiramente de agradecer o convite. É uma satisfação poder falar sobre nossa função e conversar um pouquinho sobre esse tema, que é bastante atual. Na atualidade, as aplicações da física médica, ela pode ser dividida por áreas. Nós temos áreas na parte industrial, avaliando, por exemplo, materiais como aviões, vendo se tem rachaduras em estruturas de aviões, de fornos que são trabalhados em fundição de materiais. Nós temos aplicações na área da agricultura, com controle de pragas, com conservação de alimentos, que é bastante utilizado esse tipo de aplicação. Nós temos a aplicação na área médica, propriamente dita, e nós temos a aplicação na área de energia, que atualmente é um tópico bastante falado e tratado devido aos problemas que ocorreram há pouco tempo. Então, são as grandes áreas de atuação da física que trabalham com radiações e as suas aplicações atuais. Me parece assim, é uma profissão que cada vez mais vocês são solicitados, são chamados, devido a todas essas considerações que você fez. Dentro da medicina, dentro da área de física médica, e depois nós vamos chegar na cardiologia, como é o teu trabalho, aonde você participa dentro do hospital universitário, dentro do Instituto do Coração, que você é consultor, onde entra o trabalho do físico nuclear? Isso. Então, a física ela vem a ser utilizada dentro da parte de medicina exatamente porque existe o uso das radiações, as radiações ionizantes. E então precisa de um profissional que tem conhecimento dessas áreas para aplicar na questão de controles de qualidade, na questão de segurança das equipes. Então, a gente possuímos algumas áreas de aplicação. Por exemplo, a área de radiodiagnóstico, onde se inclui a parte de hemodinâmica, tomografia, mamografia, todos esses equipamentos que utilizam, então, fontes de radiação na parte de radiologia e hemodinâmica. Nós temos as áreas de medicina nuclear, onde nós utilizamos, então, fontes radioativas para fazer os procedimentos em cintilografias, no serviço de medicina nuclear, os procedimentos de PET, de tomografia por emissão de pósitron, que são procedimentos modernos de diagnóstico. E nós utilizamos também o conhecimento da física na área de radioterapia, para fazer os planejamentos dos pacientes que serão tratados, então, utilizando essas fontes que emitem radiação ionizante. Guilherme, só para a gente ficar com uma ideia mais esclarecedora. Qual é a diferença entre radiação ionizante e radiação não ionizante? Perfeito. A radiação não ionizante, basicamente tem uma energia menor. A energia da radiação não ionizante ela é menor. O que ela causa no corpo da gente, ou em qualquer outra estrutura, é o aquecimento. Por exemplo, vamos falar de radiação eletromagnética, que é a luz, micro-ondas, infravermelho, que é o calor.
Então, o que faz as ondas lá de micro-ondas dentro do aparelho? Ela aquece os materiais. Elas não têm a capacidade de arrancar elétrons, dos átomos, das estruturas que compõem a matéria. Então, a radiação ionizante, ela tem uma energia maior, que ela tem a capacidade de arrancar elétrons de uma estrutura, ou seja, ela danifica um átomo, ela muda a estrutura. Então, essa é a grande diferença. Ela tem uma energia maior e tem a condição, então, de poder danificar, digamos assim, alterar a estrutura atômica. A outra não, ela não altera a estrutura atômica, ela só pode causar aquecimento, perturbações mecânicas, esse tipo de fenômeno. E na nossa área da medicina, né, todos esses segmentos que você colocou aí, aonde é o ponto mais delicado desses aparelhos em termos de radiação ionizante? Bom, a questão do uso das radiações ionizantes, né, ela vem no sentido de que ela tem uma energia suficiente para poder atravessar a estrutura do corpo e sensibilizar um detetor. Por quê? Pensamos o seguinte, se eu tenho uma lanterna e se eu coloco a lanterna na minha mão, a luz não passa. Ela não vai passar para o outro lado. Então, se eu tiver um sensor do outro lado, eu não vou detectar essa luz que está sendo incidida. Agora, quando eu uso o raio-x, ele tem uma energia maior. Por ter uma energia maior, ele pode passar a estrutura e sensibilizar o detetor. Mas, com a energia maior, eu posso causar danos à estrutura. Então, esse é o ponto crítico. O quanto de dano, né, está causando na matéria, na estrutura, no corpo, e o quanto de benefício isso está trazendo para o paciente. Então, o ponto é medir isso. O que teria menor radiação ionizante seria o raio-x simples, por exemplo? O raio-x simples e iríamos para o outro lado, na radioterapia, com o máximo de radiação ionizante. A radioterapia ela tem uma energia... Até porque ela tem que destruir determinadas células. Pela finalidade dela, ela tem que depositar uma grande quantidade de energia naquele órgão bem calculado, bem definido, para que possa destruir as células, que esse é o objetivo. O objetivo dos outros procedimentos não é esse. Então, a dose tem que ser a menor possível. Sempre trabalhar com a menor dose. A quantidade de radiação tem que ser menor. Guilherme, eu fico me perguntando nessa série de considerações que você está falando, né? Nós pedimos muitas vezes exames para os pacientes com o intuito de complementação diagnóstica de toda a nossa elaboração clínica do diagnóstico. E muitas vezes repetimos alguns exames. Então eu vou deixar para depois do intervalo que tu me coloque até que ponto eu repetindo um determinado exame eu estou fazendo dano ao paciente ou estou beneficiando esse paciente.